Deparei-me com 3 casos em 1988 e 1989 que sugeriram uma distorção do tempo, talvez até uma passagem para outra dimensão. No verão de 1987, Lou Fersh publicou um pequeno anúncio gratuito no jornal de um supermercado local, pedindo que quem tivesse tido algum incidente incomum envolvendo OVNIs procurasse por ele. Foi a primeira e única vez em que ele publicou um anúncio assim. Uma mulher chamada Janet ligou para contar sobre uma ocorrência estranha que havia acontecido na noite anterior na região dele. A mulher estava muito apreensiva e não quis se identificar. Disse-lhe que tinha viajado desde Little Rock até a sua casa, que ficava adiante na região de Conway, em apenas 15 minutos. Como a distância entre ambas é de cerca de 80 quilômetros, a viagem normalmente dura 45 minutos. Não havia trânsito na estrada interestadual, com 4 pistas, o que era muito incomum. Quando chegou em casa, seus cães fizeram uma grande barulheira, o que não era normal para eles. Lou disse que parecia que tínhamos um caso de tempo condensado e não de tempo perdido. A única coisa que poderia associá-lo aos OVNIs era que a mulher tinha visto uma luz imensa, clara, sobre algumas árvores durante o evento. Ela era empresária e não queria ser identificada, parecendo até sentir-se envergonhada ao falar do caso. Lou foi até a casa dela para conversar. Ele descobriu que Janet era uma pessoa extremamente prática, que nunca tinha lido ou se interessado por OVNIs. Ela tinha certeza de que deveria haver uma explicação sensata e lógica para aquilo que havia acontecido, mas estava com dificuldade para explicar a aceleração do tempo e a luz no céu. Lou perguntou se ela estaria disposta a ser hipnotizada, mas ela mostrou-se muito contrária a isso. Eu lhe disse para não insistir, para deixá-la decidir sozinha. Se possível, porém, eu gostaria de conhecê-la. De vez em quando, no ano seguinte, ele se reuniu com ela. Ela estava se esforçando para encontrar explicações bizarras para justificar a luz, até mesmo supondo que havia alguém nas árvores com espelhos dirigindo as luzes para cima. As explicações eram mais bizarras do que o incidente em si, mas ela estava tentando desesperadamente encontrar uma explicação aceitável. Ela também disse que teve sonhos estranhos de naturezas pré-cognitivas e que estava tendo tendências psíquicas pela primeira vez em sua vida. Lou continuou a tentar marcar um encontro entre nós, mas não conseguiu. Ela sempre estava fazendo alguma coisa mais importante para ela, geralmente envolvendo seus negócios. Obviamente, embora a experiência a tenha abalado, não tinha uma importância predominante para ela. Foi até bom que esse tempo tenha se passado, pois quando ouvi falar do seu caso pela primeira vez, a ideia de tempo condensado era uma novidade estranha. Mas no período que se seguiu, deparei-me com outros 2 casos que se assemelhavam muito e achei que poderiam ser similares. Os mais notáveis foram de Valerie e Eddie, apresentado neste capítulo. Meu encontro com Janet acabou acontecendo durante a conferência OVNI em Ozark, em Eureka Springs, em abril de 1989. Ela hesitou até concordar em ir e Lou nos apresentou. Ela disse que preferia estar fazendo pelo menos 30 outras coisas naquele fim de semana, e ir à conferência não era uma delas. Simplesmente seu interesse não estava lá. Ela ouviu com atenção os conferencistas e viu fotos, slides apresentados, mas nada parecido com a sua experiência. Por isso achou que tudo aquilo era perda de tempo. Ficamos sentados no saguão, enquanto a maioria das pessoas estavam na conferência, para podermos conversar em particular. Janet era uma mulher loira, muito bonita, uma dama sofisticada, mas não com exageros.
Bem vestida, dava a impressão de estar habituada a frequentar ambientes sociais elegantes e de gente culta. Mas pareceu muito amistosa e não me deu a impressão de ser snob. Ficou visivelmente à vontade comigo e na mesma hora começou a contar a sua história. Pareceu-me que ficou aliviada por poder finalmente contá-la. Deu-me a impressão de que percebeu que eu não iria ridicularizá-la e de que eu estava ali para tentar ajudá-la. Ela decidiu que iria lidar com o assunto porque teve lampejos de memória que estavam acrescentando novos detalhes, o que a incomodou. Tinha certeza de que havia uma explicação lógica e estava convencida de que quando a encontrasse, a história toda iria parar de incomodá-la. Ela me apresentou os detalhes com cuidado e exatidão. Eu tinha certeza de que ela havia estudado o estranho fenômeno de tempo condensado, o que de fato fizera. Ela me pareceu o tipo de pessoa que gosta de estudar todos os detalhes possíveis para satisfazer a sua própria curiosidade. Ela já havia conversado com diversas pessoas que confirmaram o horário em que saíra do restaurante em Little Rock, naquela noite. Era mais ou menos meia-noite quando ela chegou a I-40, percorrendo a autoestrada até chegar à estrada secundária que levava à sua casa. Só existe uma estrada de entrada ou saída para aquela área, e ela sempre tem trânsito, a qualquer horário do dia ou da noite. Ela está bastante familiarizada com cada curva da estrada e conhece todas as casas do caminho, pois percorre esta rota quase todos os dias. Naquela noite, porém, tudo pareceu estranho e diferente. Não havia estrela no céu e tudo estava extremamente silencioso. Não se ouvia sequer o som dos grilos. Ela percebeu claramente que não havia luzes nas casas, nem mesmo nas lâmpadas de vapor de mercúrio que sempre estão acesas do lado de fora. Ela conhecia muito bem a área e sempre viam luzes nas casas, até de longe. Não havia um som, não havia sinal de vida, tampouco havia trânsito, o que ela considerou muito incomum. Foi então que viu o objeto. Era enorme, suspenso, pouco acima da copa das árvores, à frente e à direita dela. Era um imenso objeto ovalado, irradiando uma luz alaranjada muito clara e distinta. O brilho estava contido dentro da forma e não se espelhava para fora. Não tinha marcas, janelas, perfis de outras luzes, só aquela sólida forma ovalada e alaranjada. Quando a viu, pensou que fosse o sol se pondo e que o brilho e a cor viessem dos reflexos das nuvens, embora o sol tivesse se posto várias horas antes. Essa foi a primeira explicação que veio à sua mente. Depois pensou na possibilidade de ser um clarão de um meteoro ou uma aurora boreal. Ela estava tentando associá-lo a alguma coisa lógica, embora nunca tivesse visto algo desse tipo em sua vida. Reduziu a velocidade do carro até quase pará-lo para ver o objeto. Normalmente, isso teria sido perigoso em virtude da quantidade de trânsito naquela estrada. Com o carro rodando muito devagar, Janet ficou hipnotizada pela imensa luz. Então viu um objeto na estrada à sua frente e pensou que fosse um animal morto. Ela ficou espantada quando viu que era um gato doméstico comum, parado numa posição incomum. Estava sentado sobre as ancas, e pelos eriçados e as patas no ar, observando o mesmo objeto que chamara a atenção dela. O animal não estava morto, estava paralisado grotescamente naquela posição estranha, olhando para o objeto, quase como se estivesse num estado de animação suspensa. Esse foi o único sinal de vida com quem ela se deparou, caso queira chamá-lo assim. Ela continuou a dirigir lentamente, olhando fixamente para o objeto. Então, quando estava do lado dele, o objeto foi embora, mas de forma incomum. A borda superior e a inferior fecharam-se lentamente, deixando um espaço escuro sobre as árvores. Então, as duas bordas se juntaram e sumiram.
Ela demonstrou isso com as mãos, dando a impressão de um olho gigantesco fechando as pálpebras. Questionei-a para ter certeza de que ele não reduziu simplesmente a altitude, ficando atrás das copas das árvores e saindo da sua linha de visão. Ela disse que, se isso tivesse acontecido, ela teria visto a luz através das árvores, quando ele pairasse mais baixo. Ela tinha certeza de que a borda superior e a inferior se juntaram e a luz se apagou. Havia ainda a possibilidade de o objeto ainda ter ficado ali, mas escurecido. Como não havia estrelas, o objeto podia ter se camuflado na escuridão. Aconteça o que tenha acontecido, ela acelerou e continuou o trajeto até a sua casa, mais confusa do que nunca. Ela disse que nunca sentiu medo, só receio e espanto, ficando intrigada. Sua mente racional ficou tentando descobrir o que poderia ter sido aquilo. Quando entrou com o carro na garagem, percebeu que seus cães, todos com pedigree e presos num canil de grades robustas, estavam alucinados. Estavam latindo, uivando, batendo e mordendo a grade, tentando escapar. Ela disse que eles nunca haviam se comportado daquela maneira, pois sua raça é muito tranquila. Normalmente nem latiam quando ela ou alguém parava o carro na entrada da casa. Naquela noite, porém, quando ela chegou, eles ficaram alucinados. Perguntei se ela havia percebido alguma coisa incomum no carro ou nela mesma. Ela respondeu que não. Quando entrou em casa, ficou surpresa ao ver o horário. Ela passou pela casa toda, conferindo todos os relógios com o seu relógio de pulso, e todos disseram a mesma coisa. Ela havia chegado em casa depressa demais. Ela estimou o trajeto em 15 minutos, o que teria sido impossível, especialmente na baixa velocidade em que viajou. Acordou seu marido e lhe pediu para lhe dizer que horário o relógio indicava, dizendo-lhe para lembrá-la no dia seguinte do horário que ela chegou em casa. Janet disse que estava começando a ter recordações espontâneas relacionadas com o incidente. Ela se lembrou de ter visto alguma coisa atravessando a autoestrada bem na frente do carro, logo após ela ver o objeto pela primeira vez. Além disso, ao mesmo tempo, houve um lampejo súbito de luz no meio da estrada. Ela o descreveu como um reflexo de espelho que gira repentinamente, provocando um lampejo ou um feixe de luz. Ela teve dificuldade para descrevê-lo, mas pareceu-lhe os reflexos da sala de espelho num parque de diversões. Nunca chegamos a fazer uma sessão de hipnose, embora eu esteja convencida de que havia alguma coisa a mais naquela história. Ela não quis explorar mais o incidente, pois sua vida estava em ordem. Estava muito envolvida com seus negócios e não queria nada que desviasse sua mente disso ou criasse confusão em sua vida. Ela consideraria o evento como uma curiosidade, embora provavelmente nunca viesse a entendê-lo, continuando a tocar a vida. No meu trabalho, o mais importante é que as pessoas continuem a viver normalmente. Tento ajudá-las a compreender quaisquer experiências, integrando-as em sua vida. Se a ideia de descobrir alguma coisa as incomodar, então é melhor deixá-las de lado. Além disso, eu disse às pessoas que procuram fazer uma sessão de hipnose por curiosidade que às vezes elas podem descobrir coisas a seu respeito que mais tarde desejarão não ter sabido. E depois que a informação é descoberta, não dá para empurrá-la de volta. Neste caso, Janet deve ter sido sábia, pois não quis causar distúrbios em sua vida, cuidadosamente organizada. É assim que deveria ser, respeito o desejo dos meus pacientes. Nos 2 casos a seguir, as pessoas tiveram lembranças nítidas e conscientes do evento. Essas lembranças foram reforçadas, obtendo-se mais detalhes graças à hipnose. Ed era um trabalhador braçal, com 30 e poucos anos, que estava inseguro, até mesmo para falar da sua experiência. Ele só o fez para atender ao pedido da sua namorada.
Envergonhado e visivelmente apreensivo, ele se sentiu pouco à vontade com o gravador de fita. Deixei-o sobre a mesa e disse-lhe que em poucos minutos ele se esqueceria da sua presença ali. Quando entrevistamos pessoas, é fácil esquecermos de detalhes e o gravador garante que a história será precisa. Ele também confere validade às memórias conscientes, mantendo-a separada da memória revelada através da hipnose. Fomos conversando e ele ficou relaxado e não tardou para se esquecer do aparelho. Ele falou desse evento ocorrido quase 20 anos antes, quando era um garoto do colegial, com 17 anos, vivendo numa comunidade rural do Missouri. Depois de visitar um amigo na cidade, ele estava dirigindo seu velho caminhão e voltando para sua casa. Era tarde da noite numa estrada rural de terra, com poucas casas, muito distante uma das outras. Quando viu a luz pela primeira vez, achou que era uma lâmpada externa a vapor de mercúrio, uma novidade naquela área. Alguns fazendeiros estavam trocando as lâmpadas incandescentes por essas. Mas a luz estava no lugar onde ele não estava acostumado a ver uma luz. Ao aproximar-se dela, foi ficando cada vez mais claro que não era uma luz externa da fazenda, pois ela foi ficando mais intensa e mais alta no céu. Ela foi se aproximando dele até deter-se sobre o seu caminhão, passando a acompanhá-lo enquanto ele dirigia. Ele ficou com a cabeça para fora da janela para vê-la. Quando estava a cerca de 800 metros da sua casa, subitamente ela ficou à frente dele, pairando sobre um grupo de árvores. Naquele momento, ele pôde ver que o objeto tinha a forma de uma grande lente. Havia luzes alaranjadas no interior e uma faixa giratória em torno do meio, fazendo as luzes piscarem. A parte de baixo tinha uma cor prateada metálica. Sua curiosidade fez com que parasse o caminhão na parte de baixo da colina. Ele saiu e se sentou no capô do veículo para observar o estranho objeto. Ele achou estranho não estar com medo, mas presumiu que isso se deveu a ter sido criado no campo, passando um bom tempo ao ar livre. Enquanto ficou sentado no caminhão, uma luz azul saiu da parte de baixo e iluminou as copas das árvores sob ela. Ficou flutuando perfeitamente imóvel e, embora a faixa girasse, não fazia barulho algum. Como estimava de tamanho, disse que ela teria a mesma medida da sala em que estávamos, o que lhe daria cerca de 7,5 metros. Ele ficou sentado lá por 15 minutos ou 20 minutos, observando o fenômeno. Nesse período, aconteceu outra coisa estranha. Uma família de vizinhos passou ali em sua velha picape, 2 adultos e um punhado de crianças pequenas que moravam a uns 5 quilômetros da sua casa. As crianças estavam sentadas no banco de trás da picape. Ed agitou os braços e apontou para cima, tentando freneticamente chamar a atenção deles. Ele sabia que o teriam visto, pois o seu caminhão estava quase no meio da estrada, mas passaram por ele sem nem mesmo reduzir a velocidade. Ele disse que teve a sensação de que era invisível. Mais tarde, sentiu-se tentado a lhes perguntar por que não teriam parado, mas não conseguiu conversar com ninguém sobre o incidente. Quando chegou em casa, subiu a escada gritando. Seus pais estavam dormindo e ele os assustou quando despertou subitamente. Fez com que fossem até a janela para olhar, mas a luz agora tinha o tamanho de uma lâmpada de vapor de mercúrio. Num instante piscou e desapareceu. O que seus pais viram foi uma pálida comparação com a grande nave que ele havia visto. Naquele ano todo, houve muitos avistamentos na área, alguns vistos pela polícia, mas nunca ouviu falar de um tão próximo quanto aquele que ele viu. Ele não conseguia falar sobre o assunto porque tinha medo de ser ridicularizado. Eu era desses garotos que não precisam desse tipo de publicidade. Eu pude entender esse sentimento,
pois também moro numa comunidade rural isolada e todos ficam preocupados com o que os vizinhos pensam a seu respeito. Ele disse: tive de conviver com isso durante anos, pensando que tinha ficado maluco ou que tinha algum motivo psicológico para criar essa história como ficção. Mas isso não é verdade. Eu vi essa coisa. Tem sido uma batalha. Não quis aceitar a ideia daquilo que vi e nem admitir o que era. A coisa estava tão próxima que se eu tivesse uma boa espingarda de chumbinho, poderia atingi-la. Sempre que tentava contar a alguém, eu achava que no fundo a pessoa iria achar que eu era maluco. Não quis me expor a esse tipo de reação. É esse o sentimento que muitos têm a respeito de falarem sobre o que viram. Ed nunca tinha lido livros sobre OVNIs antes desse evento. Como garoto da fazenda, interessava-se mais por caçar e fazer armadilhas. Passaram-se anos até ele folhear alguns livros, tentando descobrir algo parecido com aquilo que viu. Eu senti certa identidade, encontrei fragmentos, mas nada particularmente parecido com aquilo que eu passei. Tive a impressão de que Ed pareceu pouco à vontade revelando o que revelou. Creio que ele ainda achava que seria ridicularizado e que não queria se colocar nessa posição. Tive a impressão de que foi muito difícil para ele contar isso para mim. Uma estranha, algo que mantivera segredo por tantos anos. Agora ele se sentia suficientemente à vontade comigo para concordar em ser hipnotizado. Marquei uma consulta para a semana seguinte, a fim de averiguar se encontraríamos mais detalhes. A hipnose não acrescentou muita coisa. Ele se lembrou com precisão do evento. Resolvi pedir mais detalhes ao subconsciente de Ed. Algo que sua mente consciente talvez não conhecesse. Se a pessoa está num nível de transe bem profundo, isso pode ser feito, e geralmente surgem respostas surpreendentes. Eu quis saber se havia acontecido alguma coisa que Ed não sabia conscientemente. Sua resposta foi que houve uma infusão. Ele recebeu fragmentos, pedaços de informação, e recebeu direções. Ele continuou a se referir a uma infusão, e que lhe perguntei o que ele queria dizer com isso. Ele usou uma palavra que eu não conhecia. Só consigo escrevê-la foneticamente. Controversão. A palavra não fazia sentido nenhum para mim. Ele também disse que não sabia o que significava. Disse que os fragmentos e pedaços de informação estavam vindo da nave e iriam ajudá-lo a se expandir e a crescer. Foi uma coisa física e a informação estava sendo absorvida pelas células do seu corpo, embora não tivesse ideia do conteúdo da informação. Muita gente acha que, como avistou algo, pode ter tido uma experiência de abdução, da qual não se recorda. Descobri que nem sempre isso se dá. Em alguns casos, o avistamento é tudo o que aconteceu, pois a informação subliminar é transmitida sem que tenha acontecido um efetivo contato físico. Tudo acontece no nível subconsciente. Assim, muitos que acham que apenas avistando algo, na verdade, fizeram muito mais e foram influenciados de maneira que sequer poderiam conceber. Perguntei por que isso havia acontecido com Ed e a resposta foi que ele era vulnerável. Era impressionável e ingênuo, o que facilitou o contato. Era mais difícil fazer isso com pessoas mais materialistas ou práticas. Disseram-me que vulnerável ou inocente eram boas descrições de contatos mais fáceis. E, surpreendentemente, não importava se a pessoa acreditava nesses objetos, pois a meta era chamar a atenção do indivíduo. Os ocupantes buscavam uma abertura, uma forma de chegar até o ser, o núcleo da pessoa, para poder implantar uma semente. Fiquei curiosa sobre o tipo de semente que ele mencionou, e a resposta foi estranha. A semente do seu ser, de sua unidade. Não estou separado. Unidade não são dois, mas um. A semente ou ideia é plantada na psique pela infusão de luz. A memória da unidade está nas células.
Ela pode ser plantada em qualquer lugar onde houver uma abertura. Somos todos um só com eles. Nós somos criados como dois, mas somos um. Eles querem que saibamos disso. E naquela noite ele teve a oportunidade de nos ver. Ele foi um bom candidato para a implantação de informações. Aparentemente, houve outra ocasião na vida de Ed nas quais ele aprendeu alguma coisa sem sequer suspeitar disso, como as lições e conceitos que foram diretamente a seu subconsciente. Ele não tinha lembranças conscientes disso. Só se lembrava das experiências incomuns envolvendo animais que se comportavam de forma anormal. Geralmente, o contato ocorreria através dos olhos dos animais, pois estes se dispunham a isso e podiam ser usados dessa maneira. Ed via através do elemento da surpresa o espírito da unidade nos olhos dos animais. Em alguns casos não era um animal real, mas uma ilusão. Isso era feito para encontrar os lugares vulneráveis das pessoas. As pessoas precisam estar quietas. As pessoas precisam interromper o seu mundo. Eles podiam fazer as pessoas ver alguma coisa que não estava ali, graças ao elemento da surpresa. Eles tiram as pessoas da defensiva, mas eu achava que as pessoas não estão na defensiva o tempo todo. A resposta foi: você se surpreenderia. As pessoas estão sempre na defensiva. Precisamos encontrar maneiras de pegar as pessoas de surpresa. Quando a pessoa se concentra em alguma coisa, uma nave ou um animal, quando chamamos sua atenção, podemos interromper ao seu mundo. Então a infusão pode acontecer. Usamos o elemento da surpresa. Se a pessoa está em sua rotina habitual, não vamos conseguir sua atenção ao seu foco. Não vai dar certo. Sua atenção precisa ser atraída de outra maneira. Eu disse que isso significa que os seres precisavam estar monitorando as pessoas constantemente para encontrar essa pequena brecha. Ele respondeu que eles fazem isso. E essa também pode ser uma explicação para a razão pela qual parecem ser invisíveis para as pessoas que não estão envolvidas na experiência. O mundo delas não foi interrompido. Eu disse, podemos usar não apenas os animais para fazer isso, como também os sonhos? Nesse caso, seriam sonhos controlados com características incomuns, sonhos lúcidos, esses que são mais realistas do que o normal. Geralmente são acompanhados por sensações físicas ao longo do sonho. Elas permanecem até a pessoa acordar. Pode ser sonho agitado ou sonhos assustadores, mas serão sonhos de natureza incomum. Não importa o assunto do sonho. Esse será mais nítido e terá a qualidade da clareza mesmo depois que a pessoa acordar. O sonho pode ter um elemento de medo, pois às vezes a pessoa que sonha precisa ser pega de surpresa, tal como a pessoa acordada que também precisa ser pega de surpresa. O medo é a emoção mais poderosa e pode ser usada às vezes para gerar a interrupção do mundo, tanto em sonho quanto em vigília. Quando criança, uma emoção forte fica mais fácil para nós mantermos contato. O elemento de surpresa e o elemento do medo provocam o despertar. O medo é usado apenas temporariamente e precisa ser usado corretamente. O medo é só uma abertura, mas algumas pessoas se apegam a ele. Para muitos, é mais difícil compreender isso do que a mensagem. Na verdade, as pessoas não têm motivo para temer, mas querem se apegar a essa emoção. Muitas pessoas precisam sentir muito medo para interromper seus mundos, mas é uma opção delas. Ao que parece, os seres usam a emoção de maneira que nós não poderíamos entender. Nós temos usado as emoções de maneira que nós entendemos. Então, não há nada a se temer? Não, só estamos quebrando delicadamente a casca. Não há intenção de causar mal. A parte estranha dessa experiência, aquele caminhão cheio de gente também foi
repetida em algum dos outros casos que eu tratei. A experiência se destinava apenas para o Ed, pois as outras pessoas estavam alheias à enorme nave sobre elas e também alheias ao Ed. Isso foi muito incomum. Moro na zona rural, e se você vê alguém estacionado do lado da estrada, sempre para e pergunta se a pessoa precisa de ajuda. É apenas uma questão de cortesia, pois as casas são distantes umas das outras no campo, e pode ser difícil obter ajuda. Ninguém passa diante de um vizinho em apuro sem fazer nada. Ao que parece, ele estava invisível para eles, preso em sua própria dobrazinha temporal, na qual ninguém mais foi afetado. Uma experiência realmente particular. Após acordar, Ed lembrou-se de alguns incidentes estranhos envolvendo animais. Certa vez, ajudando seu pai na plantação, ele estava dirigindo o trator quando um pombo veio voando e pousou em seu braço direito. Ele achou que tinha acontecido alguma coisa naquele momento, pois foi algo espantoso. Noutra ocasião, ele estava sentado no milharal, quando um coiote apareceu e começou a dar voltas em torno dele. Isso foi muito incomum, pois na maioria das vezes os coiotes evitam os humanos. Noutro incidente, enquanto estava caçando na mata, um veado permitiu que ele se aproximasse para tocá-lo. Ele não sentiu medo nenhum. Nessa ocasião, ele achou que alguma coisa havia reduzido seu ritmo. Isso fez com que ele visse as coisas de maneira diferente. Há muitas histórias em casos de OVNI nas quais as pessoas relatam o comportamento estranho de animais. Whitley Strieber chama alguns desses casos de memórias sob tela ou lembranças encobridoras, nas quais a pessoa vê a ilusão de um animal para acobertar aquilo que está realmente lá. Creio que isso mostra que o contato não precisa ser físico ou dramático. Não precisa haver um contato real com uma criatura alienígena. Parece que isso pode acontecer quando você menos espera, de maneira muito sutil. Deixa uma impressão nítida na mente consciente, mas alguma coisa mais profunda está acontecendo no nível subconsciente, enquanto a mente está distraída e não monitorando as entradas. Pessoalmente, tive um incidente incomum com uma coruja do qual eu nunca me esqueci, principalmente por conta da estranheza do evento. Não consigo me lembrar da data, mas sei que era inverno e creio que foi antes de eu me envolver a fundo com o material OVNI, pois não lhe dei muita importância, até o tema das lembranças encobridoras surgir mais tarde. Isso situa o caso mais ou menos em 1988. Era tarde da noite e eu estava voltando de carro para casa. Bem depois da meia-noite, saí de uma de minhas reuniões com grupos metafísicos noutra cidade. Moro num local muito isolado, no alto de uma montanha, coberta por florestas nas montanhas Ozark. O isolamento não me incomoda em função das minhas viagens e palestras constantes. Passo muito tempo nas principais cidades agitadas do mundo. Depois dessa atividade caótica, desfruto e saboreio o meu isolamento ao voltar para casa. Há apenas umas cinco casas espalhadas pelos 6 quilômetros que levo para subir a minha montanha. Minha casa fica a mais de 1,5 km do vizinho mais próximo, por isso a estrada é bem escura. Assim estou acostumada a ver animais selvagens à noite nesta área. Eu tinha atingido o alto da montanha, acabado de passar pelo portão do meu último vizinho. Ao me aproximar de casa, no limite da propriedade, as luzes do carro iluminaram uma grande coruja em pé, no meio da estrada. Avancei até me aproximar dela e ela não se mexeu. Ficou de pé ali, parecendo hipnotizada pelos faróis do carro. Sua cabeça estava bem na altura da parte superior do para-choque. E assim eu podia vê-la e ver os seus olhos grandes e sem piscar, com bastante clareza. Buzinei e aproximei dela. Não queria feri-la, só queria que ela saísse da estrada. Então ela se virou e foi voando baixo, perto do solo, com as grandes asas estendidas, pousando além do alcance dos faróis.
Mais uma vez aproximei-me dela e ela não se mexeu, enquanto não cheguei bem perto. Então ela voou um pouco e pousou e tornou a encarar o meu carro. Isso continuou até eu chegar ao meu portão. Ela parou em vários lugares na frente do meu carro e ficava parada, sem piscar, olhando para mim. Em todas as vezes, ela só mexeu após vários segundos. Eu ri, porque isso me pareceu muito peculiar. Não fiquei com medo dela. Fiquei conversando com ela, pedindo-lhe, por favor, de se mexer, porque eu não queria atropelá-la. Poderia tê-lo feito várias vezes, pois ela não se movia enquanto eu não me aproximava muito dela e buzinava. Isso me atrasou consideravelmente, pois ela parava, voava abaixo por alguns metros e tornava a pousar. Finalmente, na última vez, ela voou até o outro lado da estrada, do acesso à garagem. Ela pousou do outro lado da entrada do acesso à garagem e ficou em pé ali enquanto eu manobrava. Comentei o estranho comportamento da coruja com o meu genro. Ele disse que não era algo comum, pois as corujas não se comportam assim. Ele caça e monta armadilhas, e por isso está familiarizado com o comportamento dos animais em nossas matas. Pela descrição, ele disse que deve ter sido uma coruja bem grande. Mais tarde, quando veio à tona o tema das lembranças encobridoras, especialmente aqueles que se tratam de corujas, achei o assunto intrigante. Creio que não poderia ter sido o meu caso, pois não senti medo algum. Fiquei apenas intrigada. Além disso, sei com certeza que não sofri a perda de tempo, pois conferi os relógios ao entrar em casa e fiquei um pouco acordada após chegar. Só anos depois, em outubro de 1996, o evento voltou à minha mente com alguma apreensão. Eu tinha acabado de fazer um giro de palestras pela Escócia e norte da Inglaterra. Tinha alguns dias de folga em Londres, sem qualquer compromisso antes de prosseguir até Dorset, no sul da Inglaterra, para me apresentar numa conferência. Minha ideia de relaxamento não deve ser aquilo que as pessoas normais gostam de fazer, mas tirei proveito do tempo livre e fui visitar o Museu de História Natural em Londres. Museus e bibliotecas são meus lugares prediletos. Fiquei perambulando por horas, indo desde o salão principal, onde fica a gigantesca reconstrução de um dinossauro, até as salas laterais, onde se conservavam em vitrine todos os tipos de animais. Foi na sala das aves que eu fiquei assustada. Numa vitrine viam-se todas as espécies de coruja. O que me chocou e me deixou arrepiada foi que nenhuma delas era tão grande quanto aquela que eu vi na estrada deserta anos antes. Nenhuma delas poderiam ter sido vista acima do para-choque do meu carro. Enquanto olhava para elas, encantada e perplexa, questões inundaram a minha mente. O que realmente vi naquela noite na estrada? Teria tido uma experiência similar àquelas que eu estava investigando? Acontecera mais alguma coisa naquela noite? Nunca pensei nisso na época, considerando o caso como curiosidade. Mas agora sei que se outra coisa tivesse acontecido, teria sido uma preparação suave e fácil para o trabalho que eu estava prestes a fazer, e que definitivamente não devia ser receado. Não estou dizendo que este foi um exemplo de contato com seres alienígenas. Estou dizendo apenas que eles têm uma semelhança impressionante com os casos que eu investiguei desde então. No mínimo, suscita perguntas na minha mente. No outro ponto do livro, eles dizem que isso pode acontecer num piscar de olhos. Depois conseguem a sua atenção. É estranho saber que podem estar acontecendo muitas coisas conosco sem o nosso conhecimento consciente.